Boa tarde, presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, imprensa que se faz presente, toda a nossa comunidade e também, em especial, aos alunos do ensino médio que hoje estão aqui presentes. Vou cumprimentar o Mário, que é o presidente da ARES, assim sintam-se todos cumprimentados, e também eventuais professores que hoje aqui estão. A minha vinda até a tribuna, nessa tarde de hoje, é sobre apenas um motivo, onde que está tramitando em Brasília a PEC 241 e a medida provisória 746 de 2016, salvo engano a numeração. E tanto uma quanto a outra são dois retrocessos que estão ocorrendo no nosso país, porque vejo ela muito temerosa, principalmente com a nossa classe estudantil, que hoje está fazendo algumas manifestações aqui em Marechal Cândido Rondon, como também em mais de 70 municípios do estado do Paraná. Mas o que eu gostaria de hoje deixar claro aqui para todos os estudantes, que a mobilização de vocês, ela impactou tanto a classe política rondonense, e aqui nos bastidores com todos os vereadores, nós já praticamente acordamos que vamos fazer um requerimento, né, tanto contra a PEC, contra a medida provisória, e vamos encaminhar para todos os deputados federais do estado do Paraná. Eu poderia ter feito esse requerimento, até já tinha conversado com o Mário que eu ia fazê-lo, né, sexta-feira, quando teve uma reunião com o pessoal da ARES aqui, só que eu ia fazer o requerimento só em meu nome. Só que não é o interesse, eu como vereador, simplesmente falar, não, o Josué está lutando. Não. Isso daqui é uma briga nacional. Então, nada mais justo que todos os vereadores aqui da casa também assinem este requerimento, porque vai ser um retrocesso tão grande para a nossa educação, principalmente falando da PEC 241, onde vai congelar os investimentos na saúde, na educação, vai atingir também todos os funcionários públicos em questão de salários futuros, né, vai mexer principalmente no inciso 10 da nossa Constituição Federal, onde que garante o aumento cascata, né, para todos os setores, e gostaria de deixar esse posicionamento aqui, contrário, totalmente contrário à PEC 241 e também à medida provisória 746 de 2016, onde extingue do ensino médio as matérias de Sociologia, Educação Física e Filosofia. E, nesse momento, me colocar aqui como representante do todo o povo rondonense, mas principalmente da classe estudantil, dos professores e dos funcionários públicos, o meu posicionamento nesse sentido. Gostaria de parabenizá-los, vocês, pelo simples fato de apenas tão jovens. A maioria aqui deve ter 15, 16, 17 anos, né? E já estando tão atentos, né, ao futuro, que praticamente vocês, daqui a 2 anos, já estão fora do ensino médio, né? Mas vocês estão protestando em favor de quem? Dos mais novos, da geração que está vindo. Esse protesto não vai nem afetar praticamente vocês. E sim, vocês já estão se manifestando em prol daqueles que estão vindo. E só por isso eu gostaria de dar os meus parabéns. Em relação à ocupação do colégio, gostaria de deixar claro assim que, no meu posicionamento, desde que não haja nenhuma depredação, seja pacífico, né, e até a minha opinião fica um pouco dividida em relação à ocupação do colégio, porque o motivo de vocês é extremamente justo, o motivo da ocupação. Só que no senso de justiça também tem aqueles pais que gostariam de deixar os seus filhos virem à escola e nesse momento também não estão podendo, né, estão tendo algumas dificuldades em relação a isso. Mas assim, eu gostaria de parabenizá-los pelo protesto, parabenizá-los pelas causas e dizer que vocês estão de parabéns aí por estar já apenas tão jovens, já tão empenhados e ativos na vida política. E gostaria também de deixar aqui claro, combinado já com o presidente, que semana que vem podemos fazer
esses 2 requerimentos, né, e assinado por todos já, convidados também aqui, vereadores. Gostaria de abrir, alguém gostaria de usar a palavra? Vereador Ila. O presidente dessa casa, vereador João Marcos, vereadores, vereador que está fazendo uso da palavra. Também vejo que os alunos do Colégio Serete, é isso? Vejo que também representando a Ares, que representa a Associação dos Estudantes Marechal Rondon. E é importante isso, que nós talvez façamos esse requerimento no dia de hoje, já que as tratativas dessa PEC, ela está correndo mais rápido do que o imaginado. Eu acho que se nós fizéssemos esse requerimento ainda no dia de hoje, seria de suma importância, caro presidente. Porque se nós fizermos semana que vem, pode ser que seja tarde. Aí não vamos atingir o objetivo desse requerimento. Então, se fosse desta forma, e também quero ser solidário, da forma como todo mundo tem os seus direitos, nós também temos que saber dos direitos dos outros. Então, o peso das medidas, hoje nós temos que sempre avaliar com muito carinho. Mas ninguém pode deixar de se manifestar, e é dessa forma que o Brasil dá ao processo democrático da liberdade. Cada um se expor com a sua liberdade e com as suas ações. Obrigado. Presidente João Marcos. Solicito a autorização dos senhores vereadores para que nós façamos essa parte aqui desde a mesa da presidência. Eu, como perco o amigo, mas não perco a piada, presidente da Ares, é muito pequena a manifestação e o número de estudantes aqui realmente me decepciona pela luta tão grande que nós temos em relação a essa proposta de emenda constitucional do governo federal. Segundo o Plano Nacional de Educação, nós temos que criar no Brasil, vereador, 3.400.000 vagas nos próximos 20 anos em centros municipais de educação infantil. 700.000 vagas em pré-escola. 500.000 vagas em ensino fundamental. 1.600.000 vagas no ensino médio, 2 milhões de vagas no ensino superior, além de 14 milhões de analfabetos que nós temos no Brasil. E essa proposta de emenda constitucional, ela vai retirar os investimentos. Há necessidade de investimento para a construção de CMEs e construção de escolas, para investimento na educação desse país. Mas não é só educação, não. Se compromete já o precário atendimento na saúde e também a questão da assistência social. Toda a rede de proteção acaba sendo prejudicada. Se até o Bolsonaro se manifestou contra essa PEC 241 e contra aquele lauto jantar para 400 deputados financiado pelo dinheiro público, que é o presidente do sindicato, e os próprios servidores que estão aqui, se vai se limitar o aumento da despesa à inflação, o reajuste, meu amigo Fernando, vai ser só a inflação. E os servidores têm um ganho, pelo menos os do Legislativo, de 2% ao ano, além do reajuste, que é por anuênio e merecimento, que já estão incorporados. E como é que vai ser administrado? Eu vi o pronunciamento do Bolsonaro hoje questionando os militares, que vão ser submetidos a um congelamento de salário para os próximos 20 anos, só o reajuste inflacionário. Se nós tivéssemos a redução de 1 ponto percentual na taxa Selic, nós já teríamos a economia de 100 bilhões ano e resolveria esse problema em relação a essa PEC. Só que no Brasil se paga uma taxa de juros de 13,45%. A inflação, pelo menos a inflação medida pelos órgãos oficiais, baixou para 0,18%, foi ínfima. Então significa que o reajuste do ano que vem vai ser pequeno também, e as coisas parecem que estão sendo combinadas. Mas, não só os estudantes, não é só vocês que têm que se mobilizar. Todos aqueles que são atendidos pela saúde, que necessitam da saúde, todos aqueles que necessitam da assistência social e necessitam da educação, todo mundo critica os governos de esquerda, mas todo mundo quer creche grátis, quer escola grátis, quer saúde grátis e quer remédio de graça, mas é capitalista. Ele quer tudo de graça. Isso é um governo de esquerda, uma política de atendimento social. Nós estamos voltando para um Estado neoliberal e capitalista. Nós temos que entender esse viés ideológico, que seria interessante. A outra preocupação é em relação à reforma proposta no plano municipal, do Plano Nacional de Educação, para que
Se vai tornar facultativo, e vocês estão iniciando no ensino médio, o ensino de filosofia, que não é tão importante assim, mas ensina a pensar, mas quando nós precisamos formar uma geração saudável, vai se retirar a educação física. Vai se manter línguas, português, inglês e matemática como obrigatório, e o restante de toda a grade curricular é facultativo, a ser decidido pelo conselho escolar, professores e corpo docente. Então, são algumas medidas que toda a sociedade deveria se mobilizar. Infelizmente, não há essa mobilização, e eu acredito que hoje ainda, o nosso requerimento, mesmo sendo aprovado hoje, já vai ser, acabar sendo tardio, porque essa proposta deve ser votada, a PEC 241, hoje no Congresso Nacional, e como o governo tem uma ampla base de apoio, o pessoal foi jantar de graça ontem lá no Planalto com o Temer, nós devemos ter a aprovação e posteriormente as consequências. Mas servidores públicos municipais, os servidores públicos estaduais, servidores públicos federais, os militares e toda a classe de servidores públicos, o próprio Procurador-Geral da República mandou um documento para o Congresso dizendo ser inconstitucional. Essa medida é assustadora. Mas é interessante que os jovens, vocês que são jovens, e hoje a maioria da juventude está preocupado com o seu smartphone, o Facebook, o WhatsApp, então, tanto quanto alienados, mas ao contrário do que o senhor colocou, vereador, impacta esses jovens aí no seu acesso à universidade. Já diminuiu o FIES, já diminuiu o ProUni, e o número de acesso a jovens para a formação universitária se tornou mais difícil e o caminho se tornou mais estreito. Interessante que a sociedade se mobilize sim, que lute pelos seus direitos, porque nós estamos de braços cruzados e deixando o mês correr por 30 dias. Demorou-se muito, nós estamos discutindo isso exatamente no dia em que a votação, por incrível que pareça, a Câmara dos Deputados em Brasília é reunida numa segunda-feira. É uma coisa raríssima. Os deputados viajam para Brasília na segunda-feira. Começa as sessões na terça, quarta. Na quinta, eles voltam, na quinta à tarde, para os seus municípios, que são a sua base eleitoral. E hoje, jantaram ontem em Brasília, já deve ter passado o final de semana em Brasília, quem sabe hospedado num resort, jantaram no Palácio do Planalto, e hoje votam uma bolsa de maldades contra a população mais pobre e mais humilde da população brasileira. Todos esses instrumentos, CRAS, CRES, Conselho Tutelar, CAPES, que recebem recursos do governo, podem ter as suas atividades comprometidas a partir da aprovação dessa lei. Se diz que o brasileiro está exagerado, que o brasileiro nasce e já tem direito a tudo. Era uma filosofia de governo. Parece que ela está sendo alterada e muita gente vai ter restrições e vai sentir na carne, na pele, no futuro, a adoção dessas políticas. Infelizmente, eu não vejo como reverter se for aprovado em primeira discussão hoje no Congresso Nacional. Obrigado pela a parte que o senhor me forneceu. Sempre, só colocando do FIES, ele já caiu 75%, né, dados desse ano. Mais algum vereador? Não? Então seria isso. Gostaria de agradecer tanto ao vereador Ila e ao vereador João Marcos por participarem desse pequeno debate e também a todos os estudantes e professores que hoje se fizeram presente aqui na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.